Olá! Hoje eu vou dar continuidade nos vídeos que eu fiz a respeito do alimento espiritual, que é a astrologia e a Santa Ceia. Ou a Santa Ceia num sentido de os 12 apóstolos de Jesus e os 12 signos, que foi um trabalho que é uma expressão do verbo Jesus eu sou, e os 12 temperamentos, ou os 12 verbos, ou as 12 formas de ser faladas dentro de uma linguagem astrológica. E hoje eu vou falar de uma coisa muito básica na astrologia e na vida, que são os 4 elementos. Esses elementos eles foram estudados em diversas doutrinas, que é o fogo, a terra, o ar e a água. E por que estudar os elementos? Porque nosso corpo é composto por esses 4 elementos, né? Nós somos 70% de água, o ar, o oxigênio, o H2O que está na nossa molécula, o ar que entra, o ar que sai, o fogo digestivo, a temperatura, os nossos ossos, pele, ossos, a terra que temos dentro de nós, né? Deus fez do homem um pó e respirou nas suas narinas. Então, nesse sentido, conhecer um pouco mais o elemento que rege o seu signo solar vai te levar a conhecer você, o outro e a vida. Mais uma coisa para se autoconhecer. Então, se você não assistiu os outros vídeos, tá aqui no canal. E se você gostar também, dá um like, compartilha, lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho, que é para receber esse material que pode te trazer outras compreensões. Eu vou começar falando de Jung, que foi um discípulo do Freud, e Jung ele foi além, então ele também, além de médico, de trabalhar com a psicanálise, com a psicologia, buscou no Oriente, então estudava tarô, astrologia, e ele, quando ele não conseguia desvendar uma pessoa, ele fazia um mapa astral da pessoa, e ele dividiu os elementos em 4 tipos fundamentais. O primeiro elemento, fogo, nós temos o signo de Áries, Leão e Sagitário. Então, o temperamento fogo, ele delimitou como intuição. O segundo elemento, terra, é Touro, Virgem e Capricórnio, que é a sensação. O terceiro elemento, o ar, que é Gêmeos, Libra e Aquário, que é o pensamento. E o quarto, a água, que é Câncer, Escorpião e Peixes, que é o sentimento. Então, fica aí, nós vamos falar de cada um desses elementos e te facilitar, te entender melhor. Eu vou falar do elemento do seu signo solar, que é uma pequena parte, mas já vai dar uma grande diferença, porque nós temos o elemento do lugar onde está a nossa lua, que são as nossas emoções, o ascendente. Tem coisas muito importantes, mas você conhecendo basicamente onde o seu signo solar está, você pode se compreender. Então, o temperamento fogo, ele é um temperamento assim que ligado à intuição, ligado à iniciativa, ligado ao fazer, ligado à impulsividade, ligado à ação. Pessoas com elemento fogo, se ela entrar num lugar, você vai saber que ela é elemento fogo. Ela não passa desapercebido, porque no fogo rege o ego, rege a vontade, rege esse dinamismo, esse buscar as coisas assim mais do alto, buscar o fogo da transformação, da criatividade, esse fogo que é uma centelha do divino em nós. Pessoas que têm o fogo, ou assim no signo solar, ou forte na personalidade, dá para perceber, porque ela sempre vai ser a primeira. Vamos lá, vamos fazer, vamos ajuntar as pessoas assim em torno de uma ideia, de uma música, de Deus, de falar, nesse sentido de buscar
o que é mais sagrado, né? Claro que nos elementos tem também os desequilíbrios. Por exemplo, uma pessoa que tem desequilíbrio de fogo no mapa, ela geralmente ela é desanimada, a digestão não funciona muito bem. O fogo, ele expressa, né, o Áries, Leão e Sagitário, eles expressam o princípio irradiante da vida, que se expressam assim na criatividade, na fé em si mesmo, na decisão, na ação, na espontaneidade, né? É o princípio da vida, a fagulha de Deus, vamos dizer assim. Por isso, vocês devem conhecer, por exemplo, os arianos, os leoninos, os sagitarianos, né? Tem essa fé. Por isso, a falta do elemento, às vezes a pessoa fica desanimada, falta vitalidade, falta impulso, falta ação. Então tem que buscar uma forma de equilibrar quando a pessoa tem falta desse elemento no seu mapa natal. Existem também nos elementos, assim como nos signos, existem elementos que são opostos, mas que se complementam, que têm um princípio. Por exemplo, o fogo e o ar, eles se complementam, porque se você vê o fogo ele se espalha, né? O fogo, assim como a personalidade, ele se espalha, ele alcança onde ele precisa chegar, ele transforma substâncias, né? Quando a gente cozinha um alimento, quando a gente cozinha alguma coisa, o fogo é esse temperamento que sempre vai ao mesmo tempo que realizar, mas transformar, né? E subir, né? O fogo, ele tem essa característica de ir andando, né? Na vida, no movimento da vida. O ar, por exemplo, ele é um elemento, significa pensamento. O ar é Gêmeos, Libra e Aquário. Jung deu essa divisão do pensamento para ar. Por quê? O ar, ele, por exemplo, assim, falando dele junto com o fogo, o ar alimenta o fogo, né? Ele faz o fogo crescer, o ar, tudo que ele toca, ele é excitável, ele é mentalmente, intelectualmente, ele quer comunicar, ele tem pressa, assim, de se adaptar, né? Assim como o ar que está dentro, que está fora, que a todo momento a gente respira, né? A gente entra um ar, sai o ar e troca, faz essa troca, né? E amplia, vai longe, está em todo lugar. Às vezes no temperamento, o ar falta profundidade, porque ele quer tanto se adaptar e viajar e buscar no pensamento, que às vezes falta criar raiz ou se conhecer a si mesmo. Então, o desequilíbrio do ar faz com que as pessoas não confiem em si mesmas, elas às vezes são nervosas, agitadas por conta do excesso de pensamento, do excesso de movimento, né? Mas o ar equilibrado, ele tem essa grande capacidade de chegar no outro, de ouvir o outro, e aí, irmão, como é que tá? Ele faz com que as ideias elas sejam trocadas, recicladas, tem capacidade dessa escuta, de chegar no outro, de querer trocar com o outro. O ar, ele é também ligado à respiração, ao prana, as ideias que ainda não se materializaram. Então, o insight, aquilo que te vem, o ar também ele tem uma capacidade de ser imparcial, porque ele vê a verdade e o direito em tudo. Então, ele tem ele media conflito, ele quer um e o outro, ele sabe que em um tem o direito, no outro tem o direito também. Então, ele ao abordar as coisas, eles são
sociáveis, às vezes imparcial, eles mesmo não concordando, pessoas do ar mesmo não concordando com o seu ponto de vista, mas sabem apreciar, eles vão ouvir, mesmo que seja para falar depois, mas eles gostam dessa troca, dessa força que impulsiona a mente, essa força do pensamento que, assim, que tem essa versatilidade, essa versatilidade, esse senso de humor, essa troca, esse pegar as raízes e sacudir as raízes do pensamento e fazer com que uma árvore lance as sementes longe para que se propaguem as ideias do pensamento. Então, mais uma vez falando, o desequilíbrio de ar dá essa falta de, às vezes, perspectivas de si mesmo, porque às vezes ele fica tão ocupado em sair para fora que às vezes esquece de aprofundar, de entender o que é mesmo que eu estou pensando, porque é tão excitável, então às vezes o sistema nervoso pode ficar também esgotado pelo excesso de pensamento. Então o ar, como eu falei, as pessoas de ar, do elemento ar, ou seja, Gêmeos, Libra e Aquário, vão se conectar e vão funcionar muito bem com as pessoas de elemento fogo, que é Áries, Leão e Sagitário. Então o fogo, ele às vezes cansa do excesso de racionalização do ar. Porque o ar, às vezes o fogo, as pessoas de um temperamento fogo, elas podem ser um pouco rudes quando elas estão desequilibradas, então assim já chega, já quer fazer, e esse excesso de orgulho, de achar que está podendo, que assim... Que é o maioral, né? Então tem que diminuir essa coisa do ego, aproveitar as qualidades que tem, mas assim, não achar que é o dono da criação, foi ele que criou tudo, né? Porque as pessoas com tendência, com o fogo muito forte, têm essa tendência. E as pessoas do ar, às vezes assim, está sujeito a sentir um pouco essa rudeza. E as pessoas do ar, às vezes assim, em que cansa o fogo porque fala e né, no excesso do ar, né? Mas se for dentro no equilíbrio, funciona. Como eu falei, o ar e fogo, atividade e leveza tendem a espalhar e subir. São signos mais yang.